bom com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal lindo, esse canal incrível, esse canal maravilhoso, o melhor canal do mundo! Sejam todos bem-vindos, mais uma quarta-feira aqui, quero conversar, bater um papinho com vocês. E sabe, gente, essa semana eu me peguei, embora eu seja muito empolgada, mas eu me peguei essa semana tendo uns pensamentos muito ruins com relação a mim mesma e me fez tomar, assim, decisões que foram horríveis, né? Uma delas é que você chuta, a primeira coisa que você faz é chutar o balde e comer besteira. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais comer saudável. Eu falei assim, quer saber? Eu não quero comer bem, quero comer besteira, eu vou me entregar ao miojo, eu vou me entregar ao chocolate. Comprei 3 barras de chocolate, gente. Você vê o tamanho do meu desespero. Isso durou 2 dias, tá? Um dia eu comi, eu chutei o balde, depois eu fui correndo atrás pra pegar o balde de volta. E aí no outro dia eu fiquei assim um pouco deprimida. E aí no final do dia eu resolvi fazer uma caminhada. Eu não levei o celular porque eu falei, Deus, eu preciso conversar com você. E aí no caminho, falando com Deus, surgiu esse vídeo aqui pra falar com vocês, porque foi algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que é o poder dos nossos pensamentos, como que isso tem um impacto grandioso, profundo na nossa vida. Aí você vai falar assim pra mim, mas eu já sei disso, eu sei que os meus pensamentos, eles têm um impacto profundo sobre as minhas decisões, sobre as minhas atitudes, mas beleza, a gente sabe, mas a gente não pratica, né? Porque na hora que vem o pensamento ruim, o pensamento negativo, a gente se entrega a ele e acredita que é verdade. Tá, uma coisa que eu tenho aprendido é que os nossos pensamentos, muitas vezes, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe um mundo natural, que é isso aqui, tá, gente? A matéria, o físico, e onde você consegue me enxergar. E tudo isso aqui é um mundo natural, e existe um mundo espiritual, que é onde existem os anjos e os demônios, é o diabo, Deus. Isso é o mundo espiritual. A gente meio que ignora esse mundo espiritual, mas ele trabalha, né, tanto ao nosso favor quanto para nos atrapalhar, né? Agora, você acreditar, isso aí já é uma outra história. Às vezes você tá num dia normal. Vou dar o exemplo porque era o que acontecia comigo, tá, gente? No início do meu casamento, eu estava normal aqui em casa, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, trabalhando, cuidando da minha casa. E aí, tô lavando a louça no final do dia, e aí eu olhava no relógio, cadê meu marido que não chegou do trabalho? E aí começa o diabinho, né, na cabeça da gente. Ele começa a soprar, gente, coisas, ideias na nossa cabeça. E aí a gente pensa que a ideia é nossa, né, mas na verdade não, a ideia é ele que vai botando na sua cabeça. Cadê seu marido que não chegou? Você não acha que tá atrasado, não? Começa a mandar, tá na hora de você começar a mandar mensagem pra ele, viu? Porque ele já tá atrasado. Vamos ver qual a desculpa que ele vai dar pra você. Vamos ver qual vai ser a desculpa, porque ele vai falar pra você que ele atrasou, que ele teve uma demanda lá na empresa e ele não conseguiu sair mais rápido. Mas é mentira, viu? É mentira. Você não acredita nisso não, viu, sua boba? Não acredita nisso não, porque ele tá te enrolando, ele tá lá no telefone conversando com outra. Aí o que acontece? O marido, coitado, não sabe de nada, chega em casa e aí você já começa a querer brigar. Por que você tá atrasado? Eu sei que você tava conversando com outra. Aí você começa a fuçar o celular dele. E aí, gente, a intriga, a semente foi plantada e você caiu, você comprou a ideia do diabo que ele colocou aí na sua cabeça e pronto, você vai dormir brigada com seu marido. Ou vice-versa, tá, gente? Eu tô dando o exemplo porque eu já vivi muito isso. Até que chegou um momento que eu falei, poxa, eu não posso mais acreditar, eu não posso mais cair essas mentiras que o diabo tem contado pra mim. E aí você tá vendo como que é perigoso isso. A gente pensa que são os nossos pensamentos. E aí a gente pega essas ideias aí, vai mastigando elas, a gente vai alimentando elas durante o nosso dia até a gente pensar assim, poxa, é verdade mesmo. Poxa vida, o meu casamento não tem outra solução, vai ter que ser o divórcio mesmo. Nossa, meu Deus, meu filho não tem jeito mesmo. A gente vai comprando essas ideias. Poxa, o meu corpo não tem jeito mesmo, a minha saúde não tem jeito mesmo. Eu tenho que me render. Já que eu não vou conseguir cuidar da minha saúde, eu não vou conseguir nunca poder controlar a minha diabetes, eu nunca vou poder ser uma pessoa saudável, eu nunca vou conseguir caminhar com meu filho, eu nunca vou poder correr com ele, brincar com ele, porque eu não tenho disposição. É isso mesmo, isso é verdade mesmo. Quer saber, Dilma? Eu vou comer mais, eu vou me destruir mais. Porque a gente acredita nos nossos pensamentos. E uma das coisas que eu tenho aprendido que emoções, elas são passageiras. Esses pensamentos a gente tem que equilibrar, passá-los numa peneira e ver, é isso mesmo? Foi isso que Deus falou a meu respeito? Poxa, vamos averiguar esse negócio aqui. Mas aí, eu amo Jesus.
Eu amo Jesus porque ele fez totalmente o contrário e ele nos ensinou como combatermos esses pensamentos. Ele dizia assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele não estava dizendo assim, ó, vocês têm que ser o sal da terra, você tem que lutar muito para você ser a luz do mundo, tá? Não, ele já estava declarando, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, porque eu venci, vocês também venceram comigo. Como que Jesus nos ensinou a combatermos, né, esses pensamentos, essas sugestões do diabo, as dúvidas que o diabo vem colocando na nossa mente, no nosso coração e que faz a gente tomar essas decisões aí que eu tava contando pra vocês, lá em Mateus, no capítulo 4, todo mundo sabe que Jesus, ele foi pro deserto para ser tentado pelo diabo, mas o que me chama a atenção nessa história não é quando Jesus está ali no deserto sendo tentado, mas é o que acontece antes de Jesus ir pro deserto. É quando Jesus está sendo batizado e quando ele sai das águas, ele escuta uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então o que está acontecendo? Jesus está recebendo uma confirmação dos céus, Deus dizendo: você é o meu filho amado, este é o meu filho amado, eu tenho muito prazer nele, ele me agrada demais. Logo em seguida ele vai para o deserto e a primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se você é mesmo o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então quer dizer, Jesus estava sendo tentado naquilo que Deus disse a respeito dele. Então tá vendo como é incrível? Tá vendo como que o espírito, ele fica ali o tempo todo afirmando e o diabo vem querendo destruir aquilo que Deus já confirmou pra gente que é verdade? Então quer dizer, aquilo que aconteceu com Jesus ali no deserto é o que acontece conosco o tempo todo. Você sai do culto, você vem aqui no canal, escuta uma palavra poderosa, você ouve um louvor dizendo que você é um filho amado, que Deus te ama muito, que tenha fé, não tenha medo, seja corajoso, seja forte, mas aí logo aparece uma situação que vai te confrontar e vai te falar: é isso mesmo que você é? Você tem certeza que é isso mesmo que Jesus está falando pra você? Você acha? Você acha que você é um filho amado mesmo? Eu não sei. E aí, como que Jesus foi combatendo tudo isso que o diabo foi falando pra ele com a palavra? E olhando pra esse texto, às vezes eu percebo assim que parece que Jesus não estava querendo combater o diabo, mas ele estava combatendo os próprios sentimentos dele, sabe? Quando o diabo falava: se você é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus vai e disse: não só de pão viverá o homem. Eu não acredito que Jesus estava dizendo isso pro diabo, mas ele estava dizendo isso pra ele mesmo, porque Jesus estava com fome, era 40 dias sem comer nada. Então eu acredito que Jesus estava dizendo assim pra ele mesmo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo continua com as tentações e Jesus vai combatendo com a palavra, o diabo tentando colocar em dúvida a identidade de Jesus, e Jesus foi combatendo e dizendo pra ele mesmo: não é isso não. Então, olhando pra tudo isso, a forma como Jesus conseguiu combater, sabe, dentro de si esses questionamentos, essas dúvidas, tudo foi com a palavra, a convicção de que a palavra, ela é verdadeira. Quando Deus diz que te ama na palavra, ele te ama. Quando ele diz que você é a menina dos olhos dele, é porque você é a menina dos olhos dele. Quando ele diz: vocês são o sal da terra, porque você é o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são filhinhos amados. Quando ele diz: tenha coragem, seja forte, corajoso, não tenha medo, é porque ele está com você. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, todos os dias. Mas é por isso que Jesus venceu na cruz por nós, porque a gente já sabia que nós não éramos capazes mesmo de conseguir. Então, por isso nós dependemos de Jesus, nós precisamos dele. É um processo, é diário, por isso que o pão, ele é o pão de cada dia, porque você precisa se alimentar dessa palavra todos os dias. E é isso, gente, aprenda com Jesus, seja dependente dele, combata esses pensamentos ruins com a palavra de Deus e não acredite nos seus sentimentos, porque eles são passageiros e sentimentos, eles não são confiáveis, tá bom? Cuidado com qualquer decisão que você vai tomar na sua vida partindo de um pensamento que talvez avalia: será que isso é verdade mesmo? Será que esse pensamento negativo que tá aí na sua cabeça tá vindo de Deus? Quando você acredita assim que você não é capaz, que você não pode, que você nunca vai conseguir, é o que eu tava pensando, né? E o próprio Espírito Santo me mostrou que não era verdade. Eu preciso acreditar naquilo que ele me disse. Gente, vamos finalizar esse vídeo porque eu já falei demais.
Mas eu tô muito alegre porque assim como o Espírito comunicou pra mim que Maísa, para de bobeira, Maísa, acorda, Maísa, não é isso que eu tô dizendo pra você. Ele quer falar isso pra você também. Então eu quero finalizar esse vídeo orando por você. Então fecha os seus olhos aí agora, fecha aí os seus olhinhos, não fique admirando a minha beleza, mas fecha os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer nesse ambiente de muita alegria, te agradecer pelo teu cuidado conosco, agradecer que o Senhor tem dito tantas palavras lindas e tantas coisas maravilhosas pra gente, e muitas vezes a gente deixa isso de lado e prefere acreditar na mentira que o diabo tem contado pra gente. Então, Pai, nesse momento eu quero te pedir, arranca, Senhor, das nossas mentes todo pensamento que quer nos destruir, Senhor, em nome de Jesus, pensamentos de morte, pensamentos ruins, pensamentos negativos. Em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, eu repreendo agora pessoas que têm acreditado nas mentiras do diabo. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo e que haja vida, vida no Espírito, que possamos acreditar em cada verdade que o Senhor diz em Tua Palavra. Em nome de Jesus, seja liberto desses pensamentos e acredite naquilo que Deus diz, porque Deus só diz a verdade. Beijos, até a próxima quarta. Fiquem todos com Deus.